Olha, Yuri Pita, essas movimentações, né, não só entre os advogados, os criminalistas, os suspeitos, mas também segue refletindo no Supremo Tribunal Federal. O Matheus Teixeira tem uma apuração muito interessante sobre uma movimentação nos bastidores. Pode trazer, Matheus, nos bastidores do STF, indicando uma forte pressão dos ministros ali da corte para que Dias Toffoli saia da segunda turma. Conta pra gente esses bastidores. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Yuri e todo mundo que nos assiste. Exatamente, é uma articulação ainda de bastidores, não há nada concreto, mas sim, tem uma movimentação nesse sentido. Vamos explicar para quem nos assiste. O plenário do Supremo Tribunal Federal é formado pelos 11 ministros. E, além disso, como o plenário não dá conta de solucionar todos os casos, porque é humanamente impossível ali essas reuniões darem conta da demanda gigante do Supremo, temos também duas turmas, a primeira e a segunda turma, formada por 5 ministros cada um, só o presidente não participa. E as decisões criminais que os ministros tomam, eles submetem geralmente à turma e não ao plenário. Isso aconteceu, por exemplo, com a decisão do ministro André Mendonça de submeter o mandado de prisão para Daniel Worcaro e seus aliados à segunda turma do STF. Assim que ele submeteu, o ministro Dias Toffoli se declarou suspeito para julgar o caso. Toffoli foi o relator do caso do Banco Master e depois de a Polícia Federal apresentar um relatório de mais de 200 páginas que falava ali sobre a relação dele com Daniel Worcaro, ele preferiu deixar a relatoria. Foi aquela reunião fechada de 3 horas que a gente cobriu amplamente, que ao final foi emitida uma nota de todos os ministros do Supremo declarando apoio a Toffoli, mas anunciando que ele não seria mais o relator. Na sequência foi sorteado um novo relator e o sorteado foi André Mendonça, que é da turma de Dias Toffoli, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. E assim como ele submeteu à segunda turma a decisão da prisão de Daniel Worcaro, ele deve vir a submeter outras decisões. Decisões individuais mais corriqueiras, geralmente, morrem ali com o relator. Mas decisões mais importantes, como foi o caso da prisão de Daniel Worcaro, costumam os ministros submeter à turma que eles pertencem. E isso, portanto, pode acontecer mais vezes e geraria novos desgastes, uma vez que toda vez que o Supremo, a segunda turma, for se debruçar sobre algum caso do Banco Master, vai ser levantada essa questão. Toffoli vai participar do julgamento? Como que ele se declarou suspeito no primeiro e nesse não vai se declarar? Portanto, vai gerar desgaste a cada julgamento da turma. Por isso que nos bastidores passou-se a falar da ida de Dias Toffoli para a primeira turma. Assim, evitaria esse desgaste constante de toda vez que o Supremo for julgar colegiadamente o caso do Banco Master, nós vamos ter que discutir se Dias Toffoli vai participar ou não vai participar. Ele indo para a primeira turma, isso acaba baixando um pouco a poeira, ele sai um pouco do noticiário e evita novos desgastes. Portanto, há sim uma articulação para que Dias Toffoli deixe a segunda turma. E aí fica a questão, mas quem irá para o lugar dele? Hoje, o que se cogita nos bastidores é a ida de Flávio Dino, ministro que é da primeira turma e que é muito respeitado dentro do tribunal e que, na visão de alguns ministros, ele seria importante a participação dele nesses julgamentos, porque a gente sabe, o caso do Banco Master não está próximo de acabar e tem impacto para abalar os 3 poderes da República. Portanto, ter um ministro ali que não teve nenhum tipo de envolvimento com o caso do Banco Master e ainda respeitado internamente é visto com bons olhos dentro do Supremo. Isso depende ainda de comunicação ao presidente do Supremo, do próprio ministro Dias Toffoli tomar a iniciativa de deixar a segunda turma e do próprio ministro Flávio Dino pedir a transferência para a segunda. Portanto, é um arranjo interno que está em curso, mas não está ainda concluído. Isso deve acontecer ainda nas próximas semanas, próximos meses, mas sim, tem uma negociação nos bastidores para que isso aconteça, Débora e Yuri. Pois é, Matheus, e em se confirmando essa mudança, como é que isso, na sua avaliação e pelo que você acompanha, né, do dia a dia do Supremo Tribunal Federal, poderia afetar outros casos sensíveis que estão tanto na primeira quanto na segunda turma, né? O caso que Flávio Dino tem conduzido de forma mais notória das emendas, ele é relator, isso lá no plenário. É uma discussão constitucional com todos os atuais 10 integrantes da Corte, né? A Corte continua com uma cadeira livre desde a aposentadoria de Luiz Roberto Barroso. Mas queria uma avaliação tua de se essa mexida de
de peças, essa troca, dança de cadeiras, como é que poderiam afetar outros casos que são rumorosos e notórios dentro das duas turmas, aí falando especificamente de ações penais? Perfeito, Yuri. Vamos lembrar que lá atrás a segunda turma que estava no foco por causa da Lava Jato. Ali os principais julgamentos da Lava Jato se passavam na segunda turma. Depois nós vivemos um outro capítulo da República, que foi a denúncia da Procuradoria por suposta tentativa de golpe de Estado de Jair Bolsonaro e seus aliados. O relator era Alexandre de Moraes na primeira turma, portanto houve uma mudança dos holofotes da segunda para a primeira. E agora, com o caso do Banco Master, os holofotes se voltam para a segunda turma. Portanto, sim, é importante porque Flávio Dino, que é o relator das emendas, por exemplo, a condenação dos 3 deputados do PL, que a gente viu semana passada, foi na primeira turma. Ele, como relator, se houvesse essa mudança, levaria consigo os relatórios, os processos que ele relata. Portanto, poderia sim ter um impacto além do caso do Banco Master, porque o próprio ministro Dias Toffoli também é relator de casos importantes e, eventualmente, que ele submeta a turma, nesse caso ele teria que submeter agora a primeira e não a segunda. Portanto, esse tabuleiro interno é muito sensível de ser mexido, porque sim, as relatorias influenciam os processos e as turmas que eles pertencem também têm muita influência, porque o relator pode querer uma coisa, mas acabar sendo derrotado na turma.